Olá, pessoal, tudo bem? Então, essa é a continuação da nossa disciplina de princípios do agronegócio. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante relevante, que são as fontes oficiais de dados para o agronegócio. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês quais são as principais fontes de informação, principalmente informações primárias. Tá? Existe uma diferença entre informação primária e informação secundária. A informação primária é aquela coletada na origem. Né? Então, por exemplo, o IBGE, quando faz um censo da população, ele tem uma fonte de informação primária. Ele tá coletando, o próprio IBGE está coletando as informações no campo e gerando um banco de dados ou uma tabela e assim por diante. Quando você pega um trabalho científico e cita ele como utilizando as fontes do IBGE, você está utilizando uma fonte de dados secundária. Então, a recomendação para vocês é que sempre busquem as fontes originais de informação. Sempre busquem a origem da informação, tá? Para vocês terem sempre a certeza do que vocês estão coletando de dados, que muitas vezes pode ter um erro de digitação, pode ter uma informação não muito precisa nas fontes de dados secundárias, que são aquelas fontes que citam as fontes primárias. Tá? Então, ó, essa aula vai ser bastante útil, por exemplo, para você preparar a introdução de um artigo científico, para você preparar a sua monografia de graduação, para você desenvolver um capítulo da sua dissertação de mestrado, por exemplo. Né? Então, essa aula vai mostrar para vocês os principais caminhos que a gente tem que percorrer aí na internet para poder acessar essas bases de dados oficiais, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente, então, no PowerPoint, né, nesses slides aqui que vocês vão começar a ver, quais são essas principais fontes. Eu vou falar as principais características delas e aí, na sequência, a gente vai abrir uma por uma na internet e vamos ver qual é o caminho, porque não é tão fácil você ter acesso, buscar essa informação. Não é tão direto, não é só simplesmente fazer uma pesquisa no Google e a informação vai estar prontinha ali. A maioria das instituições que disponibiliza esses dados primários, elas usam sistemas de recuperação de informação. O que que são isso? O que que é isso? É um sistema, como se fosse um aplicativo, digamos assim, na internet, que você tem que ir selecionando os itens, né, dentro das diversas pesquisas que existem, e aí você vai selecionando os atributos da sua pesquisa e construindo a sua própria tabela. Não vai ter uma tabela pronta para você. Tá? Então você vai ter que buscar essa informação de forma personalizada. E aí cada instituição dessas tem uma forma, um sistema, né. Então essa aula, na verdade, ela está acontecendo agora, mas, por exemplo, se ano que vem uma das instituições modificar o site dela, modificar a ferramenta de busca, vocês vão ter que se adaptar lá e navegar de novo no site, entender como é que faz, né. Isso acontece de vez em quando, tá. Então, na verdade, o objetivo não é esgotar o assunto, tá? Porque existem inúmeras fontes de dados, mas eu vou mostrar as principais para vocês, tá? E aí eu tenho certeza que isso, em algum momento da vida profissional, vai ser útil para vocês utilizarem. Bom, só complementando, para a gente começar a mostrar quais são essas principais fontes, a gente tem algumas fontes que trazem dados do Brasil, tá? E aí nós vamos ver quais são. E temos algumas fontes que trazem dados para o mundo inteiro. Eu vou mostrar também duas delas, duas principais, tá? Então, beleza, vamos passar aqui. Peraí, ops. A nossa primeira fonte de dados e mais importante no Brasil é o IBGE, tá? Deixa eu colocar aqui o meu laser point aqui. Então, o IBGE é a principal base de dados do Brasil, é o órgão oficial de estatísticas do Brasil. Dentro do IBGE,
existe um sistema chamado SIDRA, tá? Sistema de Recuperação de Informações Automáticas. Tá? Dentro do SIDRA, vocês vão ver que existem pesquisas, acervo, território e muitas outras informações. O que eu quero destacar aqui, primeiramente, é que o IBGE traz informações do censo, por exemplo, da população, da pesquisa industrial anual, né, da pesquisa industrial das empresas, né, a pesquisa nacional, a PNAD, né, a POF, pesquisa de orçamento familiar. Então, tem uma gama de pesquisas que são realizadas pelo censo, pelo IBGE. Algumas pesquisas são mais importantes para nós no agro, tá? E eu já vou mostrar, quando a gente for navegar no site dela, eu vou dizer quais são essas principais pesquisas aí, tá? Mas tenham em mente, então, já que IBGE, o sistema que busca informação do IBGE, chama-se SIDRA. Então, vocês vão buscar lá no Google, né? Eu vou deixar o endereço aqui, ó, sidra.ibge.gov.br, vai abrir, essa é a tela inicial do SIDRA. E aí nós vamos navegar posteriormente nesse sistema aqui para vocês terem ideia de como que a gente recupera as informações. Tá bom? Então, informações só do Brasil, tá, pessoal? O IBGE só traz informações relativas ao Brasil. Essas primeiras ferramentas que eu vou mostrar são do Brasil e as duas últimas do mundo inteiro. Acho que é isso sobre o IBGE. A próxima ferramenta é o IPEA Data. Eu gosto muito de utilizar o IPEA Data porque ele é um órgão oficial do governo, tá? O IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Tá? Ele traz dentro do IPEA Data, dentro do IPEA, o sistema de recuperação deles também, que chama-se IPEA Data. Tá? Então, a instituição é o IPEA, o sistema é IPEA Data. Então, o endereço é www.ipeadata.gov.br. Essa é a cara do IPEA Data, tá? A gente vai ver também como é que a gente busca informação. O detalhe é que o IPEA Data ele tem informações primárias, tá? E tem muitas informações consolidadas de outros bancos de dados. Então ele busca, por exemplo, dados da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, ele busca dados do próprio IBGE, busca dados do Ministério do Comércio Exterior, busca dados do Banco Central e consolida isso no sistema dele. E aí ele tem grandes grupos grupos de informação macroeconômico, regional e social. Tem a descrição para cada um deles, tá? Eu vou mostrar então depois como é que a gente navega nele e como é que a gente recupera a informação. Então, por exemplo, informação sobre dólar, PIB, crescimento industrial, valor do petróleo, preço das commodities de soja, milho, preço enfim, de vários itens da economia, da arroba do boi gordo, enfim, né? Tem um mix de informação muito grande. É um sistema muito relevante, muito bom para quem faz pesquisa e quer ficar atualizado com os dados mais recentes da economia, tá? Então, esse é o IPEA Data. De novo, ele traz algumas informações de outros países também, tá? Taxa de câmbio. Uma coisa que eu esqueci de dizer, todos eles trazem a possibilidade de você gerar as informações em forma de tabela, em forma de gráficos, em forma de arquivo para download, e a gente vai ver isso com detalhes mais para frente na sequência da aula, tá bom? Uma outra fonte de informação bastante relevante para o agro no Brasil é o CPEA, que fica dentro da Exalc, que fica dentro da USP. Então, a USP é a Universidade de São Paulo, a Exalc é a Escola Superior Luiz de Queiroz, Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, que fica em Piracicaba, o campus principal, e o CPEA é um instituto dentro da Exalc, tá? É o Centro de Pesquisas Econômicas para Agropecuária, se não me engano o nome, né? Vamos olhar o nome direitinho lá, mas acho que é isso. Então, o CPEA, vocês podem ver aqui, ó, ele traz informações por commodities, tá vendo?
Então, algodão, hortifruti, leite, açúcar, arroz, milho, bezerro, mandioca, boi, ovinos, ovos, café, citros, soja, suíno, etanol, floresta, trigo, frango. Então eles têm, eh, também eles geram informações, primárias, eles coletam e processam informações, por exemplo, do PIB do agronegócio, eles são fonte de informação primária, mas também trazem informações secundárias de outras instituições e consolidam isso aqui no sistema deles, tá. Hã, tem aqui em cima tem a parte de preços agropecuários, custos de produção, exportações no agro. Ah, e aqui uma parte importante, é o PIB do agro, né. Eu lembro que a gente comentou numas aulas anteriores da onde que a gente busca o PIB do agro, o CPEA é uma das principais dela, política agropecuária e assim por diante. Esse site ele traz um pouco mais de informação também em relação à opinião de alguns especialistas, né, e vocês podem ficar à vontade para navegar, nisso daí, mas o mais importante é saber navegar nas commodities, né, nos produtos agro e saber buscar a informação, tá. Então CPEA é base de dados nacional também, não trata de dados internacionais não. Hã Comexstat é o site do Ministério do Comércio Exterior, né, é um portal de acesso gratuito às estatísticas do comércio exterior do Brasil, tá, vinculado ao ministério, tá. Esse site, ele é um pouquinho mais difícil de navegar e de buscar informação, tá, mas também vou mostrar para vocês, como que se começa e depois vocês podem se desenvolver um pouco mais, mas o que que ele traz? Ele traz informação sobre importações e exportações, tanto de valores, em dólar, quanto em quantidades, tá. É um banco de dados bastante completo, e bastante é o oficial que baliza a balança comercial, brasileira, tá. Então é uma fonte de dados primária muito importante e pode trazer informação relevante aí para vocês, na contextualização dos problemas do agro, tá. Então o site está aqui embaixo, Ministério do Desenvolvimento, Ministério é o MDIC, né, Ministério da Indústria e Comércio, se eu não me engano a sigla, esses ministérios trocam tanto de sigla que a gente acaba se perdendo um pouco, mas enfim, é o de menos. Seguindo esse endereço aqui, vocês vão cair nesse sistema, tá. Tem a opção de português, inglês e espanhol, então, é isso, daqui a pouco a gente vai navegar por ele também. Então, esses são basicamente os sites que a gente busca informação para o Brasil, tá. E aí agora eu vou mostrar 2 sites, 2 instituições que trazem informação para o mundo, tá. E aí a gente tem o primeiro deles, é um órgão da FAO, né. A FAO é vinculado à ONU, né, então a gente tem a ONU como instituição principal. Dentro da ONU a gente tem a FAO, que é o departamento, é a Organização para a Agricultura e Alimentação de dentro da ONU, e a gente tem dentro da FAO o sistema da FAO que chama-se FAO-STAT, tá. Esse daqui só tem a versão em inglês, francês, e algumas outras línguas que eu não vou nem me arriscar a falar quais são, e espanhol. Tranquilo? Então vocês fiquem à vontade para navegar ou em inglês, francês, se vocês forem fluentes, ou espanhol, se vocês acharem mais fácil, tá. Então, base de dados oficial para o mundo, ou seja, produção, consumo, exportação, produtividade, área cultivada, para os países do mundo que fazem parte da ONU, estão aqui nessa base de dados da FAO, beleza? Uma outra fonte de dados para o mundo que é muito importante e relevante, e existe uma diferença entre essa aqui, que é a FAO-STAT, e a próxima que eu vou mostrar, que a FAO ela tem um atraso na divulgação das informações, mais ou menos de 1 a 2 anos, tá. E então, tipo assim, se você consultar hoje, nós estamos em 2020, para alguns produtos você vai encontrar dados de 2018 e alguns 2019,
alguns 2017. Então ela tem uma defasagenzinha aí na base de busca delas, tá? Mas que não deixa de ser, uma base super relevante e que baliza, eh, a tomada de decisão e os relatórios mundiais para a agricultura, tá? Então tá, essa é a base de dados da FAO, vamos navegar daqui a pouco nela. E, por último, a gente tem aqui o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que chama-se USDA, tá? O USDA é como se fosse, o nosso Ministério da Agricultura, tá? E aí dentro do Ministério da Agricultura deles lá dos Estados Unidos, chama USDA, a gente tem o Serviço de Agricultura, para o exterior, né, de estrangeiro. E aí, então, é só para vocês terem uma ideia que dentro do Departamento de Agricultura, dentro do Ministério de Agricultura dos Estados Unidos, eles têm uma seção ou um departamento que trata das estatísticas do mundo inteiro, né. Então, por exemplo, é como se no Ministério da Agricultura a gente também tivesse uma base de dados não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, o que não acontece, tá. Então essa fonte de dados, que é sediada nos Estados Unidos, tá, trata, de da grande maioria dos pro do desculpa, da grande maioria dos produtos agropecuários para o mundo inteiro. Então, aí você começa a perceber por que que, os Estados Unidos é uma grande potência e por que que é tão relevante, eh quando a gente pensa em ciência, desenvolvimento, tecnologia, informação, né, porque eles tratam não só estrategicamente as informações deles, mas também eles fazem uma compilação e uma gestão das informações do mundo inteiro, tá? Então, dentro desse departamento, que chama-se FAS, né, eles têm a ferramenta de busca deles, que chama-se PSD, Production, Supply and Distribution. Isso daqui, o PSD, então, é a ferramenta, tem aí o PSD Online, tá? Então, dentro do FAS, tá? Ó, FAS, Marketing Trade Data PSD Online, tá? Então é o sistema de busca online de produção, abastecimento e distribuição de produtos de origem animal. Vamos navegar para vocês verem, mas como é que chama? O link está aqui embaixo, vocês podem acessar direto ou buscar no Google. Se for buscar no Google, digita direto, ó, USDA PSD Online, vai aparecer, provavelmente vai aparecer essa página aqui, tá? Então tá, essas são as ferramentas mãe, digamos assim, que vocês podem se conectar e buscar informação para ter informação primária. Eh, Existem outras, né, por exemplo, aí vai de cada setor, né. Eu particularmente trabalho com a cadeia do leite, então eu vou lá e acesso o site da Embrapa Gado de Leite, tem lá o centro de inteligência do gado de leite e eles geram algumas informações primárias também, como custo de produção da pecuária leiteira, como é que está evoluindo a receita dos produtores em relação ao custo, né. Então aí você vai, buscando as informações a partir dos produtos, e aí cada produto vai ter uma instituição que seja mais forte, eh ou mais relevante no contexto para a geração de informações. Mas basicamente essas são as, ferramentas que eu gostaria que vocês, tivessem em mãos e que tivessem pelo menos que tenham pelo menos uma intuição de como a gente acessa e como a gente recupera e busca e salva no nosso computador e depois transforma isso numa planilha de Excel para depois virar um gráfico e depois virar uma informação relevante, tá? Só para finalizar, existe uma diferenciação entre, informação dados, tá, dados, então eu estou tratando aqui de fonte de dados e informação, tá, pessoal? Os dados são os números brutos, né, uma tabela de Excel é um dado, né, uma informação passa a ser a interpretação dos dados. Então o que nós vamos buscar aqui são os dados, eu não estou preocupado com a informação. Por exemplo, eu vou buscar lá que o Brasil produziu
30 bilhões de litros de leite por ano, no ano de 2019. Tá? Esse é o dado. Aí eu vou pegar esse dado e vou dizer assim: bom, o Brasil produziu 30 bilhões, mas ele é então o terceiro maior produtor, o terceiro ou quarto maior produtor de leite do mundo. A evolução da produção vem desde 2005, vamos botar aí até 2016, 17, crescendo sustentadamente. A partir de 16, 17 teve um nivelamento, e aí começo a fazer especulações, interpretações dos dados, e aí eu gero informação. Tá? Então, é importante que vocês tenham em mente que o que vocês vão coletar são os dados, e quando você vê a opinião de um especialista, você já está coletando esse dado processado e já está coletando uma informação já eh, proveniente desses dados. Tranquilo? Então, guardem isso. Diferença entre dado e informação. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou optar por gravar em vídeos separados como é que a gente acessa cada uma das ferramentas, né, para que depois vocês possam navegar de forma mais fácil, né, como se fosse um tutorialzinho de cada uma dessas ferramentas online. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos e obrigado. Um abraço para todos.